Então, bom dia, professor. Bom dia. Nós vamos entrevistar o professor Evaldo Mel. Qual é o seu nome completo e sua idade? Evaldo Luiz de Matos Mel, eu fiz 60 anos agora em fevereiro. E há quantos anos o senhor é professor da Universidade Federal? Pois é, eu entrei efetivamente dando aula em 1982, apesar que o meu concurso tinha sido anterior. Eu fiz um concurso em 1980, quando eu me formei. Quando eu me formei, eu vi que tinha um edital aqui, somente aberto, eu estava sem emprego, né? E daí eu fiz a inscrição nesse concurso. Só que o concurso ele demorou para ser realizado efetivamente. Então aí, nesse meio termo, apareceu uma vaga na Copel. Então, quando eu fiz o concurso, eu até fiquei em dúvida se eu ia fazer, porque eu estava trabalhando na Copel, né? E a Copel, e justamente a vaga na Copel, foi para o interior, eu fui trabalhar numa usina. Então, não tinha muito sentido se eu passasse no concurso aqui, né? Mas daí, na época, era o professor Camanducaia, que foi professor nosso até pouco tempo atrás, né? Ele era chefe de departamento, coordenador de curso, acho que era chefe de departamento. E ele ligou para mim, na Copel, e falou, não, venha fazer. Daí eu falei, mas professor, se eu passar, como é que eu vou? Falou, não, mas o concurso vale durante 2 anos. E daí você vê e tal. Então, eu vim fazer o concurso assim, mas assim, bem despreocupadamente. E eu acabei, eram 2 vagas, e eu fiquei em 4º lugar. Então eles pegaram o primeiro e o segundo, imediatamente. Depois de um tempo, eles chamaram o terceiro, que era o professor Joaquim Dalidoni. E depois eu fui o 4º chamado. Então, quando eu fui chamado, o concurso estava quase terminando a validade. E nessa altura, realmente, até achei assim, meio profético do professor Camanducaia, porque daí, quando me chamaram, eu estava em Curitiba. Eu tinha conseguido uma transferência para Curitiba. Lá na usina, eu achei assim... Foi legal no começo, porque era assim, tudo novidade, mas era muita rotina. Era assim, horrível, sabe? Muito chato. E tinha plantão. A gente tinha que ficar... o final de semana sim, o final de semana não, ficava de plantão lá. E eu não sei porquê, os técnicos, por exemplo, quando ficavam de plantão, eles ganhavam um dia de folga. E os engenheiros não. Não sei porquê. Às vezes, por que não? Nós ficamos de plantão, a mesma coisa. Não, o engenheiro não ganha folga. Então eu achei assim, muito chato, né, trabalhar lá, nesse sentido, assim, né, de exigência. E acabei conseguindo uma transferência para Curitiba, justamente no LACTEC, né, o que se chamava só LAC, que estava começando a operar. Então, ficou muito bom, porque era pertinho, né? Então, eu trabalhava no LACTEC, dava aula aqui, né? Foi muito interessante. E por que o senhor escolheu a profissão de engenheiro eletricista? Pois é, também, olha, eu sempre gostei muito, assim, de eletrônica, na verdade. Não sei, assim, porque, até, assim, revendo assim, um pouco assim, a minha história, tinha um brinquedo, chamava-se Engenheiro Eletrônico, da Philips. A Philips produzia esse brinquedo. Ele era uma caixa, né, que ele vinha, era um tipo de um protoboard, né, e vinha umas caixinhas com vários componentes eletrônicos, vinha transistor, vinha resistor, vinha capacitor, e tinha uns esquemas, né, tinha uns desenhos, mas era interessante, assim, você colocava por cima, sabe? Então ele era feito com molinhas, você colocava um tipo de um cartão em cima. Então ali aparecia o desenho do resistorzinho, você pegava com o resistor, né? Então era um tipo de um protoboard, você ligava, tinha um conjunto de pilhas, né? E funcionava. Eu fiquei fascinado, né? Aquilo ali, nossa, por que dava para montar? Amplificadores de som, né? Você tinha um microfoninho, você falava, saía a voz da alto-falante. Tinha rádio também, né? Rádio era rádio de ondas médias e ondas curtas também. E funcionava, realmente funcionava. Mas daí o que aconteceu? De tanto colocar e tirar lá, principalmente o transistor, que tinha a perninha muito fininha, quebrou. E eu fiquei desesperado, meu Deus do céu. E agora, porque aquele transistor era essencial, né? Precisava, né, do circuito ali, né? Daí eu fui na Philips, né, com o transistor lá quebrado, lá, né? Falei pro cara lá, eu queria um desse aqui. Ele perguntou assim, quantos? Eu falei assim, não só, achando que ia ser muito caro, né? E ele veio lá também, e era assim, né, um preço muito barato, né, um transistor, né, comum, de sinal, assim, nem sei o que custaria, hoje em dia é menos R$5. Eu fiquei assim meio admirado, assim, nossa, que baratinho isso aqui e tal. E daí o cara falou assim, não, isso aqui tem, né, se por acaso quebrar de novo, a gente tem aqui, né, me explicou, viu, que era assim, estava bem, né, assim, sem saber as coisas. E ele falou, até você tem aqui essas lojas aqui, né, ali na 24 de maio, né, tem tudo isso aí, disse, não, tal. Daí tinha vários assim, problemas, tinha alguns resistores que estavam ruins, assim, tal. Daí eu fui lá numa loja e tinha tudo, né? Aquilo ali, disse, que legal, né? Tem isso aqui e tal.
Daí eu peguei alguns daqueles esquemas, como eu vi que era baratinho os componentes, eu comecei a montar de modo permanente. Não era um circuito impresso, mas eu pegava aquele desenho, né, comprei um ferro de solda e soldava naquilo ali. Então eu tinha lá o circuito já pronto, né, montado. Assim, tal. Daí comecei a ler revista de eletrônica e tal. E para meu azar, o meu pai era médico aqui em Curitiba, mas ele fez medicina e fez filosofia também. E na filosofia ele foi colega de uma pessoa aqui de Curitiba chamado Leônidas Egenberg, já falecido. Ele era professor do ITA, ele dava metodologia científica. Ele era filósofo, mas ele dava essa parte da metodologia científica, tal, né, que é obrigatória em engenharia. Né? E eu fiz somente a bobagem de visitar o ITA. Né? E eu fiquei assim fascinado. Nossa, esse laboratório, isso aqui. Eu falei, eu quero fazer o ITA, eu quero fazer o ITA, eu quero fazer o ITA. Né? E me preparei, tinha uma turma especial no Dom Bosco, tinha aula domingo, né? Daí o vestibular do ITA ele é feito em várias cidades, inclusive em Curitiba. Né? E foi feito em Curitiba, inclusive no Colégio Santa Maria, que foi o colégio que eu estudei. E foi difícil, foi uma coisa assim, terrível. Daí quando eu saí já do vestibular, eu falei assim, eu não passei. E daí, por insistência dos meus amigos, eu fiz a inscrição na Federal, eu nem ia fazer. Porque eu queria o ITA, né? Então, né? Mas aí a pessoa falou, você é louco de fazer só o ITA, né? Faça também a Federal, né? E o curso que mais se aproximava era engenharia elétrica, né? Então vou fazer engenharia elétrica e tal. E eu acabei passando, né? Mas assim, fiquei bem assim, sabe, assim, bem... Não estava assim muito afim de fazer o curso aqui, né? Pensei até de estudar de novo, né? Mas aquele ano para fazer o ITA, né? Mas aí, daí ia começar as aulas, né? Eu disse, bem, vamos lá ver, né? Daí eu vim ver aqui e tal, daí conversei com algumas pessoas, tinha o marido de uma prima minha, era engenheiro eletricista, e ele falou, não, veja só, claro, o ITA tem essa fama e tal, não é que você vai fazer a federal que você não vai ter um bom curso, né? Você tem também, né? Tem professores bons, ele tinha sido aluno aqui, né? E eu acabei então desistindo da ideia do ITA e fiquei aqui. Né? Mas assim, fiquei um pouco frustrado porque na época nós não tínhamos eletrônica, nós tínhamos eletrotécnica e telecomunicações. Eu fiz eletrotécnica, fiz algumas telecomunicações, não cheguei a terminar todas as telecomunicações, o que eu até lamento hoje em dia, porque no meu prédio não tem telecomunicações, até hoje. Né? Faltavam acho que umas 2 matérias. Parece até agora que se eu entrar no prédio eu consigo, né? Não sei, tem que ir atrás disso. Mas eu me formei em eletrotécnica, com várias matérias também em telecomunicações também. E realmente, aquela ideia minha era uma infantilidade e meio deslumbramento do que eu vi lá no ITA. Né? Realmente, eles tinham uma estrutura muito boa, tal, né? Mas inclusive o regime deles lá é o regime militar, né? Não sei até se eu ia adaptar aquilo lá. Né? Mas assim foi realmente, assim, eu hoje em dia eu digo assim, eu me interessei pela parte da eletrônica graças a esse brinquedo da Philips, né? que eu tive, eu nem sei qual idade que eu tinha, talvez uns 12 anos, 13 anos, quando eu tive esse brinquedo. E tem alguma história que marcou a sua vida acadêmica? Olha, aqui eu acho que foi interessante, talvez até o professor Miro tenha falado na entrevista dele, né? Porque nós tínhamos um certo problema aqui na questão do prédio nosso aqui, né? O nosso prédio, a estrutura de todos os cursos de engenharia naquela época era muito bem definido, assim, ciclo básico e ciclo profissionalizante. Então você tinha os 2 primeiros anos, né, que era tudo comum, inclusive eu tinha aula junto com o pessoal de civil e mecânica, era tudo misturado realmente. Então a gente tinha ali a parte de cálculo, física, desenho, era todo mundo junto. E depois, em um certo momento, a gente se mudava para cá, no 5º período. A partir do 5º período, se mudava aqui para o prédio. Como as turmas eram pequenas, o prédio era muito ocioso. E tinha vários outros cursos que estavam crescendo, que estavam de olho aqui com o prédio. E daí eu não sei que ocasião, mas eu já era professor aqui, e tinha duas salas que quem ocupava era geologia. Então eram 2 laboratórios de geologia dentro do prédio da engenharia elétrica. Né? E estava aquele negócio lá, porque praticamente estava ocioso e tal. Né? E daí teve uma proposta da geologia que era metade do prédio. Eles até chegaram com uma planta lá, vamos fazer uma parede aqui, não sei o que, tal. Então, uma ala aqui, um lado ia ficar em geologia, outro lado ia ficar em engenharia elétrica. Né? E na época o Miro somente, né, e eles argumentavam isso, vocês não usam? Né? E daí o Miro disse assim, não, nós vamos usar. Então nós mudamos o ensalamento e trouxemos toda a parte básica para cá.
tinha a sala realmente estava vazia, não tinha nada dentro da sala. Nós conseguimos carteiras e pegamos alunos, né, que era na época do diretório, assim, tal, né, e no final de semana nós transportamos aí manualmente aí somente, né, então acho que foi assim bem interessante, nós tomamos o prédio, né, e até ao contrário, nós dissemos que a geologia tinha que sair, né, o prédio era nosso, nós tínhamos um plano de laboratório, tal, e que demos um prazo que até o final do ano a geologia tinha que sair. E eles ficaram assim, quer dizer, foi meio um negócio de trucar, né? O cara queria pegar elas, não, ao contrário, vocês vão sair, né? E daí na época teve o apoio da direção aí do setor de tecnologia e realmente eles saíram. Depois no prazo eles saíram, nós montamos novos laboratórios e tal. Então acho que foi assim, uma situação assim, bem interessante, assim, né? Porque se não tivesse tido essa ação enérgica, eu não sei como é que nós estaríamos hoje em dia. Nós não teríamos nem o prédio. Né? Eu acho que é uma vantagem que nós temos. Mas foi assim. Mas assim, nada assim de grande, assim, né? Nada assim, né? Teve uma ocasião que um aluno colocou uma bomba no digital, eu estava aqui, né? A Polícia Federal veio aqui investigar, mas... Ele literalmente levou bomba, né? Ele levou bomba, colocou uma bomba. Certo. O senhor poderia comentar um pouco sobre a sua trajetória e a sua experiência profissional? Pois é, daí... Como eu falei, então, eu tinha feito esse concurso, o concurso era para 20 horas, né? E ficou uma situação assim inconveniente, né? Eu trabalhava aqui no LACTEC e dava aula. O LACTEC permitia que eu saísse, né? Eu tinha que repor o tempo que se eu saísse dentro do horário do expediente eu tinha que repor, mas era praticamente tranquilo fazer isso. Mas a gente pensa sempre assim, uma evolução, né? E ali mesmo no LACTEC eles começaram a incentivar a gente que fosse fazer pós-graduação. E daí eu fui fazer mestrado ainda pela Copel. Fui para o Rio de Janeiro. Apareceu uma oportunidade, então fui para o Rio de Janeiro. Então eu consegui uma licença aqui na universidade, uma licença lá na Copel. Né? Eles mantiveram a minha remuneração. E eu fui para o Rio de Janeiro e fiz meu mestrado lá no Rio de Janeiro. E lá, somente eu vi assim que, sabe, eu percebi assim o quanto que a universidade lá era diferente da nossa. Eles tinham muitas pesquisas, eles tinham pós-graduação, nós não tínhamos aqui, né? E assim eu vi que a diferença que eles tinham lá era professores de ligação exclusiva. Ele tinha, né, quando eu perguntei lá para o professor lá onde é que ele trabalhava, eu falei, eu trabalho aqui. A minha vida é aqui, eu trabalho aqui, eu fico todo dia aqui. Daí eu falei assim, pois é, né? E aqui nós não tínhamos. Todo o curso era dado por professores de 20 horas, que trabalhavam na Copel, principalmente, né, a maioria trabalhava na Copel ou na Telepar. A ênfase de telecomunicações era a ênfase de Telepar, que é a empresa de telecomunicações aqui do Paraná. E a ênfase era total, que era a ênfase de Copel. E daí eu vi assim, o quanto que eles eram diferentes, assim, como universidade, sabe, assim, tal, né? E comecei a pensar, assim, que não tinha que fazer isso, sabe? Nós não tínhamos que promover essa mudança, assim, tal, né? Eu tive também, assim, um certo conflito com o LACTEC, porque nesse mestrado, era um mestrado novo, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a COP, né, que é a Coordenação de Pós-Graduação lá de Engenharia, estava implantando, era em materiais elétricos. E eles convidaram professores estrangeiros para criar o curso, né, no início. E eu tive a orientação de professor do Canadá, que era professor visitante lá do Rio de Janeiro. E daí, assim, o nível de qualidade do trabalho ficou muito bom. E daí tinha esse professor, ele era realmente o meu orientador de fato, mas como ele era professor visitante, ele tinha que ser co-orientador. Existia um orientador que é um professor da casa, né, da UFRJ. Esse professor da UFRJ, ele via o meu trabalho, ele viu o que estava acontecendo ali e tal, e ele falou assim, olha, essa é a sua dissertação aqui tem nível de tese de doutorado, porque nós estávamos propondo realmente um ensaio novo. Então quando você tem uma novidade, é doutorado, e não mestrado. E daí ele sugeriu que eu não fizesse mestrado mais, que é possível em alguns casos, né? Você pode fazer diretamente doutorado. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma pesquisa um pouquinho melhor, né? Tinha que melhorar um pouquinho assim, a parte escrita, colocar mais algumas coisas, né? E eu tinha que fazer mais alguns créditos. E daí, eu fazendo as contas, tudo no total eu tinha que ficar mais 6 meses no Rio, né, para poder cumprir isso aí, né? E eu vim aqui no LACTEC, que na época era 100% Copel, e eles disseram, não, você tem que voltar. Assim, poxa, mas vejam só, vocês mandaram a pessoa fazer mestrado, não tem um doutor, né?
E eu ouvi do diretor dizendo assim, né, o LACTEC não precisa ter doutores. Ele falou isso na minha frente. Hoje em dia é completamente diferente. A filosofia deles é completamente diferente, ao contrário, eles valorizam muito os doutores que eles têm lá dentro. Mas na época eles achavam que não, né, que eu tinha ido para fazer o mestrado e que eu voltasse para o mestrado e pronto. Mas eu fiquei assim realmente frustrado, né? Fiquei frustrado, fiquei assim. Né? E eu comecei a dar mais uma olhada assim para essa minha área assim de professor e tal, né? E daí um dia lá, somente eu pesquisei questão salarial, né? Como é que quanto eu ganharia na universidade e tal. E daí foi em 1989. Em 1980 eu entrei na Copel, então eu tinha 9 anos já de Copel. Eu pedi demissão. Eu pedi demissão da Copel. E peguei indicação exclusiva na universidade. E realmente acharam que eu tinha ficado louco. Inclusive, lá na Copel me mandaram falar com uma psicóloga, lá no departamento de pessoal. E ela veio assim, mas por quê? Veja só, a Copel é muito grande, você não quer se transferir para outra cidade, você não está se dando bem com seus colegas. Eu falei, não, eu decidi mudar de carreira, eu vou ser professor. Mas você só vai dar aula? Só. Eu quero fazer o doutorado e a Copel não vai me liberar para fazer um doutorado. E na universidade eu posso. E daí eu vim, né? Mudei lá do LACTEC para cá, né? Agora realmente, sabe, é uma situação assim chata. Tinha dedicação exclusiva, tinha eu e o Oscar. Só. Com 2 professores de dedicação exclusiva. Tinha a professora Liane, que ela tinha sido coordenadora de curso, mas ela tinha ido embora para o Rio Grande do Sul. O marido dela trabalhava na Telepar, na Petrobras. Ele foi transferido para o Rio Grande do Sul e ela acompanhou o marido para lá. Então, indicação exclusiva mesmo era eu e o professor Oscar, só. Os outros são professores todos de 20 horas. Né? E assim, pesquisa não tinha nada, né? Não tinha quase nada assim, em termos de recursos e tal. Mas a gente começou a fazer e tal, né? Começou a tentar fazer as coisas. Né? Até trabalhamos junto com o LACTEC, no projeto de microeletrônica, projetamos um circuito integrado. E aí começou, né? Começou e tal. E daí foi tomada a decisão dentro do departamento também, de que as próximas contratações fossem todas de direção exclusiva. Então começou a aparecer a vaga do professor que tinha se aposentado, coisa assim. Começou a aparecer a dedicação exclusiva, daí entrou o Artusi, né, que eu me lembro assim que entrou, não sei, tenho que rever assim, mas começaram a entrar alguns professores de direção exclusiva, né, que deu um certo gás assim para o departamento. Nós criamos, nós fizemos uma especialização, né, depois criamos um mestrado. Né. Mas foi assim um trabalho que começou realmente nessa época, assim, que começou. Então foi, e realmente, depois de um certo tempo, eu pude sair para fazer o doutorado, e daí eu fui realmente para a área de eletrônica mesmo, que sempre foi minha paixão, eletrônica, e daí investiguei dentro até pensei em fazer fora do Brasil, na época as bolsas estavam um valor muito baixo, e eu tinha alguns amigos que estavam no exterior, estavam reclamando bastante da questão do valor da bolsa, e eu achei que seria mais prudente fazer no Brasil mesmo. Seria mais rápido, né? E teria qualquer coisa, né? Estou no Brasil, né? Estou em casa, não estou em outro país lá, somente passando fome porque atrasou a bolsa vai um valor muito baixo. E acabei investigando onde é que seria e vim em Florianópolis, né? Florianópolis, né? Perto de Curitiba, né? Fácil de vir para visitar a família, quando precisasse, e um nível muito bom. Né? Eu fui até Florianópolis, conversei lá com o professor Ivo Barbi, né, que foi meu orientador, fui muito bem recebido por ele, né, achei excelente realmente o laboratório e tudo. Né. A única coisa assim, que deu errado nos planos é que era para ficar 3 anos, fiquei 4. Né, porque eu tive que mudar de rumo. Foi interessante, nós começamos um trabalho, né, e o professor Ivo Barbi é uma sumidade em eletrônica e potência, e ele estava errado. Nós chegamos a um momento, né, porque o circuito aparentemente funcionaria, nós tínhamos as simulações e tal, mas quando nós montávamos, ele dava uma sobretensão assim enorme nos MOSFETs, e o MOSFET simplesmente explodia. E nós tentamos com várias formas, né, snubbers e tal, e no fim chegamos à conclusão realmente que era a ideia realmente do projeto, nós abandonamos. Então chegou um momento lá assim muito dramático assim, que eu me reuni com ele e disse assim, olha, infelizmente, tudo que você fez até agora foi inútil. Nós não vamos continuar nessa linha, isso aí não vai ter futuro, isso aí vai ser um problema muito sério, somente você continuar com esse circuito. Vamos mudar. E daí nós jogamos fora aquilo e começamos de novo. Então isso foi, mas eu achei assim, eu acho assim eu admiro muito o professor Ivo Barbi,
por esse tipo de atitude, sabe? Ele dizia assim, ó, não está dando certo, não vamos insistir. Vamos para o caminho errado. Foi uma ideia que nós tivemos, mas infelizmente não está. Depois eu soube, até que depois ele teve uma sessão de mestrado lá que o rapaz, eles fizeram uma modificação bem significativa lá e conseguiram fazer aquele circuito funcionar. Mas era um mestrado, né, não era assim tão comprometido. Então. Mas aí o fato foi esse, eu acabei tendo que ficar, acabou ficando um ano a mais, eu pedi uma extensão aqui do meu afastamento por mais um ano. E fiquei 4 anos em Florianópolis fazendo doutorado. Mas foi muito legal, muito bom. Eu acho, assim, eu admiro muito o professor Ivo Barba pela orientação assim, sábia assim, que ele me deu. É muito bacana. Certo. E o que levou o senhor a ser professor? Pois é. É meio estranho, eu diria que foi um acaso. Você sabe, se alguém me dissesse assim, né, fosse um vidente, assim, se assim, não, daqui a 20 anos, 30 anos você está como professor, você é louco. Imagina, né? Porque realmente eu gostava muito do meu trabalho dentro do LabTech. Era a parte de ensaios, assim, eu achava muito legal. Era assim, bem desafiador, assim, as coisas bacanas mesmo. Foi uma pena realmente nessa questão somente de que eles não tiveram essa visão assim, na questão do doutorado. Se eles tivessem diferença, eu acredito que, não sei, talvez eu continuasse com professores de 20 horas, só assim, como quase um bico, né, como muitos deles são, né, infelizmente. Mas assim, eu não sei como é que seria. Mas aí, justamente pelas circunstâncias, né, como eu falei, eu achei assim interessante como era justamente a UFRJ. Que afinal de contas era uma universidade federal, era um curso de engenharia elétrica, né, como o nosso, né, e era assim extremamente diferente. Era um clima assim realmente muito diferente assim, dentro, então, e dinâmico. Tinha aluno lá fazendo pesquisa. Aqui o aluno chegava aqui, terminava a aula e ia embora. Eu e os caras aqui em julho, por exemplo, era assim um deserto, né? Não tinha ninguém. Estávamos só nós ali. Até a secretária ia embora, faz o quê? Não tem ninguém. Só faltava aquele negócio que clima assim de deserto, até aquelas matas assim, voando assim, né? Era um deserto, assim, uma coisa assim, sabe, muito, muito ruim. Hoje em dia, quando a gente vê que tem aluno de direção científica fazendo pesquisa e tal, a gente vê que a gente chegou assim, somente nessa linha, que afinal de contas é a linha mundial de universidades, é essa, né? Que serão feitas pesquisas, né? Então, eu achei assim, foi assim, interessante, assim. E até engraçado, porque a minha mãe é professora, né, aposentada, professora aqui da Federal, inclusive. Ela é psicologia. Mas eu, assim, apesar de ter dentro de casa, né, a minha mãe, né, como professora, meu pai também foi professor da medicina, eu não me via como professor. Mas foi legal, bacana. Certo. Qual a sua área de atuação ou pesquisa no momento? Pois é. Eu até... pesquisas, até assim, o meu currículo como pesquisador é muito fraco. O que aconteceu foi que, assim, no momento que eu voltei do doutorado, eu voltei até muito entusiasmado, assim, continuar, né? Primeiro que teve uma decepção muito grande na questão, assim, da infraestrutura, né? Quer dizer, lá em Santa Catarina tinha uma estrutura muito boa de laboratório, e aqui não tinha, né? Eu cheguei até a fazer o mesmo conversor que eu tinha feito em Florianópolis, eu cheguei a reproduzir ele aqui. Eu peguei um bolsista de iniciação científica e tinha lá um dinheirinho, um projeto lá da universidade mesmo. E daí nós montamos, né? Vamos montar o circuito aqui para fazer alguns testes. Mas realmente assim, na hora de testar, não tinha cargas para fazer a teste, né? Era um conversor eletrônico. Eu acabei tendo que pegar o conversor, coloquei no porta-malas do carro e fui com o meu bolsista para Florianópolis fazer o teste lá. Então, o professor Ivo Barba me franqueou lá no laboratório no final de semana e nós fizemos o teste lá. Mas assim, sabe, assim, meio precário. Mas aí logo em seguida apareceu a oportunidade de ser coordenador de curso, né? E daí eu fui para candidato aí, na verdade fui o único candidato. Ninguém quer ser. Nessa época o curso era anual, né? Daí nós queríamos voltar para o semestral. E eu fiz toda essa mudança, né? Obrigado aqui. Pode já. Fizemos a mudança para o semestral, né, e implantamos várias coisas diferentes. Daí começou também a ter a questão de diretrizes curriculares, né, porque o MEC começou a exigir mais das universidades, né, de estruturar melhor os cursos. Estava assim realmente uma situação meio
precária, assim, cada curso fazia como queria, e não tinha muita fiscalização. Então tivemos avaliação de curso, tivemos visita de comissão do MEC, e foi interessante. Eu fiquei 2 mandatos como coordenador de curso, depois eu fui chefe de departamento, 2 mandatos, depois fui coordenador de curso novamente, depois eu fiquei um tempo sem ser nada, voltei a ser coordenador de curso. Eu vi que no total eu fui coordenador de curso durante 12 anos. Então, com isso, a minha carreira científica, realmente, de pesquisador, ela foi assim, né, ficou muito fraca. Agora, somente eu não estou com mais nenhum cargo, né? Eu assim reiniciei, né? E também coincidiu da gente ter esse convênio lá com a Alemanha, né, com a Universidade de Ingolstadt. Então eu estou com um projeto com o professor de lá, o professor Gollinger lá da Ingolstadt. Nós estamos fazendo um projeto, até teve 2 alunos que já foram para lá. Agora, semana passada, eu conversei com o professor Gollinger para dar continuidade ao projeto. E é interessante, né? É uma parte relativa à eletrônica automotiva. Nós estamos pretendendo trabalhar somente com o protocolo CAN-BUS, que é um protocolo que está aparentemente sendo padronizado para todas as indústrias automotivas, né? Colocando todos os automóveis. Eu até tenho uma ideia do ano que vem, né, se possível, passar 6 meses na Alemanha, né, trabalhando nesse projeto lá. Então, hoje em dia, minha pesquisa é voltada à eletrônica automotiva. Eu achei assim, eu sempre adorei automóvel, e achei muito interessante também ter essa área. Certo. O senhor poderia comentar quais as diferenças da universidade na época do estudante e na época atual? Muito grande. O que acontecia somente, acho que era mais um reflexo do perfil dos professores, né? Como os professores eram, todos eles, né, tinham pouquíssimas exceções que tem um parcial, a gente também tem um parcial. De vir aqui, assistir e ir embora. Então, assim, não se ficava aqui, a não ser que fosse essencialmente necessário, que tivesse uma janela, por exemplo, uma outra aula e tal, né? Então a gente não estudava aqui, por exemplo. Nós formamos um grupo, né, que era o pessoal que morava mais ou menos assim perto, acabamos vendo que era mais ou menos próximo, né? Eu morava no Bacaxirite, um outro rapaz do Juvevê, tudo ali naquela região. Então, na casa de um deles, a gente se reunia para estudar, mas não era aqui. Hoje em dia eu vejo, né, o pessoal estudando aqui, eu acho bem diferente, assim, o pessoal estudando aqui. Né? Mas, assim, o nível, o que eu acho assim, interessante, que apesar dos professores serem 20 horas, o nível assim, de conhecimento deles, de exigência, era muito grande. Porque eles trabalhavam na área que eles davam aula. Então, quando faltava um professor da área, o que acontecia era isso. A universidade ia para a COPEL e pedia um profissional daquela área. Então, trabalhava naquela área. Então, os professores eram muito bons, mas realmente, o problema era esse. Terminava a aula, tchau, ele pegava o carro dele e ia embora, nós também ia embora. Não havia nenhuma pesquisa, né, no departamento, não havia iniciação científica, não existia nada. Tinha monitoria, tinha. Né, para dar aula de laboratório, eu fui monitor de máquinas elétricas. Então tinha monitor, mas, por exemplo, bolsa de iniciação científica, para nós era uma conversa completamente desconhecida, não tinha pesquisa. Então a gente saía fazendo estágio, né? Eu fiz estágio na COPEL, tal, mas assim era muito diferente. Certo. O senhor poderia comentar algumas mudanças significativas que ocorreram ao longo dos anos no ensino da engenharia? Não especificamente no UFPR, no ensino em geral? A gente vê assim uma coisa assim, claro, que é assim, evidente, é a presença do computador. Né? O computador passou a ser assim, o dia a dia dentro da engenharia. Né? A gente usava já computador, né? A universidade tinha computador, a gente tinha disciplina de computação. Em algumas disciplinas nós usamos computador, porque a engenharia sempre foi muito voltada para o computador. Né? Então, por exemplo, uma coisa que até eu fiz, tinha um programa que calculava curto-circuito em sistema elétrico, né? E esse programa era da COPEL. A COPEL tinha lá, era um programa livre, né, que eu consegui de algum lugar, mas ele estava no computador da COPEL. Então, no começo, o que a gente fazia? A gente fazia somente todo o cálculo e dava ao professor. O professor levava para a COPEL e rodava na COPEL. E depois trazia o resultado. E daí, nós perguntamos ao professor, por que não roda aqui no computador da universidade? Ele falou, não sei se dá, não sei se não dá, não sei o que, tal. Daí, mas como é que é o programa? O programa era em Fortran. Né? Daí nós conseguimos o programa, né, numa fita, e eu e mais um colega, que ele trabalhava já com informática, ele trabalhava na época no Bamerindos, né, que depois virou HSBC,
Nós fomos no centro de computação e demos para o cara lá a fita lá, ele analisou e falou assim, é só compilar e rodar. Não tem problema nenhum. Apesar que era DEC, era digital, e na Copel era IBM. Mas o Fortran era igual. Não tinha problema nenhum. Daí, então vamos rodar aqui. E a partir daquele momento nós começamos a rodar o programa aqui. Não tem que o professor levar para o Copel para fazer. Mas assim, achei interessante. Então a gente já usava o computador, mas era assim pontual. Né? E hoje em dia não. Hoje em dia, dentro das matérias que eu dou, a gente usa computador todo dia. Né? Assim. Isso eu achei mais interessante. Assim, né? E a própria preparação de aula mesmo, né? O pessoal preparar em PowerPoint, usar projetor, aquelas transparências velhas. Né? Então, a didática evoluiu bastante. Né? O que eu vejo assim que é ruim para o aluno é que o conteúdo é muito maior. Né? Realmente, o professor escrevendo no quadro, a quantidade de matéria que ele transmite é muito pequena. Então, a gente vai ali colocando ali, slide, e vocês... Eu até vejo assim, sabe, assim, o nível de dificuldade assim, para os alunos, me parece hoje em dia assim, maior. Sabe? Realmente o pessoal que se forma aí está de parabéns, porque era difícil. Tem umas provas aí que eu vejo, meu Deus do céu, ainda bem que eu já me formei. O senhor poderia comentar como eram as aulas de engenharia, do dia a dia, no período em que você cursou a universidade? O horário era até bem organizado. Né? A gente tinha aula predominantemente de manhã, de tarde não tinha praticamente aula, né? Era de manhã as aulas e daí e até comunicações era à noite. Porque o pessoal da Copel, a Copel liberava o pessoal. Né? Foi já sempre tradição da Copel que eles liberavam o pessoal, o professor vinha aqui, dava a sua aula e depois ele repunha. Né? Ficava meia hora a mais dentro do serviço e tal, e daí repunha essa hora. Mas a Telepar não. A Telepar era extremamente rígida e não deixava. Então a ênfase em telecomunicações era à noite. Eram aulas à noite. Então a gente tinha somente, né, a gente voltava aqui muitas vezes, a gente tinha interesse em fazer as duas, né? Então a gente tinha aula praticamente assim de segunda a sexta, até sábado, também sábado era comum que a gente tivesse aula sábado a manhã inteira. Né? E também quem fazia telecomunicações voltava à noite para ter telecomunicações. Isso já era na parte profissionalizante. Né? Na parte básica, daí era meio confuso, era todo assim, picado assim tal. E daí era nos outros blocos, né? Tinha nos outros blocos, lá, aquelas salas grandes. Mas assim, a rotina da gente como estudante, eu acho que não era assim muito diferente. Né? A gente vinha assistir a aula, né? Estudava, às vezes o pessoal deixava para estudar em cima da aula, né? E os professores passavam muitos exercícios, né? Tinha professores bons, tinha professores ruins, tinha professores excelentes, tinha professores péssimos, né? Tinha de tudo. Né? Assim, claro que assim, usava-se, alguns professores usavam um pouco, né, transparência, né, o projetor, mas a maior parte das vezes era o quadro negro mesmo, né, aula mesmo expositiva, né, xerox a gente tinha que tirar um monte também, porque eles vinham com muito material, catálogos e manuais, coisas assim, que a gente tinha que tirar o xerox, e normal assim, né. As provas também, tinha professor que fazia prova com consulta, tinha professor que fazia prova sem consulta, né. Tinha professor que você tinha que usar o formulário, tinha outros que não, né? Tinha professor que usava as provas velhas, a gente tinha todas as provas guardadas, né? Era passado de pai para filho, né? De geração em geração, um cadernão assim, que eram as provas velhas. Né? Daí todo mundo estudava as provas velhas para ver o que ia cair, mas o professor realmente repetia. Repetia as questões, mudava a ordem das questões e tal. Né? Então era um método assim, muito efetivo você estudar com as provas antigas. Ali, né? Mas assim, eu acho assim, não era assim, muito diferente. Né? Nós tinha a cantina, né? Existia a cantina interna, né? A gente tinha um grupo lá que jogava futebol, nunca fui bom em futebol, mas teve daí um grupo de basquete, precisamos de um grupo de basquete, a gente ia nas quadras aqui, jogava basquete, um dia nós tínhamos uma janela, né? No horário a gente ia... Mas acho assim que não era assim, muito diferente, assim, a rotina assim, era mesmo. O que assim, mudou ao longo assim, daí, como professor lá que eu vi, é que na época somente os recursos de genética só tinha em Curitiba e só a Federal Paraná. Depois a UFPR lançou um curso que eles chamavam de Engenharia Industrial, que é um curso de 3 anos. Esse curso teve problema no CREA. O CREA não reconheceu como engenharia, e eles transformaram depois em tecnólogos. Eles pegaram o curso de engenharia, tiveram que aumentar, né, para 5 anos, e criaram um tecnólogo, 3 anos seria tecnólogo. Né? Mas assim, engenharia elétrica,
Você não tinha, no interior não tinha ninguém, né? Tinha fora, quem tinha aqui no sul era nós, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Então nós tínhamos muito aluno no interior. Mesmo na minha turma, tinha um pessoal que era aqui de Curitiba, mas tinha um grupo muito grande, metade das da turma era pessoal do interior. Vinha muita gente ali de Londrina, Maringá, né? Vinha também de Santa Catarina, aqui na região ali de Joinville também. Então era assim, só talvez a diferença fosse essa. Hoje em dia a gente vê que o pessoal do interior acaba sendo exceção porque abriu muito curso de engenharia elétrica no interior, né? Tem Londrina, tem Maringá, tem Cascavel, tem outros lugares, então não precisa a pessoa se deslocar das suas cidades, né, para vir até aqui. Mas só nesse sentido, assim, no restante, assim, eu me vejo assim, muito parecido com o pessoal de hoje em dia. Assim, então, meninas tinha pouquíssimas. Né? Nós tínhamos, na minha turma tinha uma menina. Né? Ela seria a segunda a se formar em engenharia elétrica. Só que daí, quando chegou no 5º ano, ela casou, ela estava noiva já, ela casou e daí ela trancou o curso. Ela foi viajar, o Adinel, então ela não se formou com a gente, ela se formou depois. Essa moça foi a segunda aluna de engenharia elétrica, profissional de engenharia elétrica aqui, na história do curso. Tinha se formado uma, assim, quando eu entrei, mais ou menos, então deve ter sido lá, mas deve ter final dos anos 70, que se formou a primeira mulher em engenharia elétrica aqui. E assim, como eu falei, na minha turma, ela só tinha essa moça aqui que entrou. Então, para o senhor, qual que é o papel do professor na universidade? Pois é, eu acho assim complicado isso, sabe, porque é uma questão até do ensino mesmo brasileiro, né? Quer dizer, que o aluno tem aquela falsa ideia de que o professor vai ensinar, e o professor não vai ensinar. O professor, ele dirige a pessoa, né? Dirige assim a pessoa, quer dizer, a pessoa vai aprender sozinha, né? Eu sempre dou o exemplo, até que, na verdade, é copiado de alguém já que falou isso aí, né? Que é a mesma coisa que se fosse andar de bicicleta. Quer dizer, então, não adianta o professor pegar na frente da aula, né? Assim, vou ensinar vocês a andar de bicicleta. E o professor anda de bicicleta na frente. Daí ele fala sobre bicicleta. Ele põe um slide sobre a bicicleta. Eu sei a bicicleta, tá? Funciona assim. Então, não sei lá. Legal. Eu posso até, de repente, convidar um campeão de ciclismo para dar uma palestra sobre bicicleta. Ele fala sobre bicicleta e tal. As pessoas não vão aprender a andar de bicicleta. Por quê? Porque para andar de bicicleta, você tem que andar. Mas então, normalmente, quando é que o aluno vai andar de bicicleta? Né? Na hora da prova. Muitas vezes ele não faz o exercício, não estuda. Né? E daí chega na hora da prova, daí ele vai querer andar de bicicleta, mas não andar de bicicleta, claro, porque ele nunca andou. Mas então falta, acho que isso, sabe, o aluno se conscientizar, sabendo que ele vai aprender. E basicamente sozinho. E quando que ele vai aprender sozinho? É quando ele estudar em casa, quando ele fizer o exercício, né? Quando ele resolver a lista de exercícios, daí que ele vai aprendendo. A aula, né, já foi demonstrado que a aula, assim, se a pessoa prestar muita atenção, ela consegue talvez 50% de absorção. Então, até na última análise, é inútil vir para a aula. Não precisa ter aula. O professor teria assim, esse aqui é o assunto. Tá? Tem esse livro aqui, que é muito legal. Tem essa apostila aqui. E tchau. E todo mundo vai para casa e vai estudar. Vai andar de bicicleta. Ele vai aprender a andar de bicicleta. Então, eu acho que o grande desafio, que isso é uma coisa assim, e assim, é muito interessante, que isso é no Brasil. Quando a gente vai para outros lugares, você vê que realmente, claro, o aluno vai para a aula, tal, tem, às vezes, assim, esse formalismo da aula, mas tem muito exercício, realmente. Na Alemanha, por exemplo, a presença na aula é opcional. O professor marca a aula lá, mas se a pessoa não for na aula, não tem problema nenhum. O que ele tem que fazer é a prova. O professor diz assim, tal dia vai ser a prova. Na prova ele tem que fazer. Ele tem que ir bem na prova. Mas se ele vai para a aula, se não vai para a aula, se ele vai estudar em casa, o problema é dele. Na França, o que eles têm? Normalmente eles têm aula teórica de manhã e aula prática à tarde. O que é aula prática? Às vezes é laboratório, mas às vezes não, é lista de exercício. Então o aluno senta lá e faz o exercício. Quer dizer, o que falta para o aluno nosso é esse. Claro que ele diz assim, mas não tem tempo, o cara trabalha e tal. Tudo bem. Mas, se a pessoa tivesse, imagine, se tivesse aula de manhã, e de tarde se fizesse exercício daquelas matérias, todo dia, aula de manhã, e tarde exercício, você não precisa estudar para a prova. Que é o que acontece na França. O aluno brasileiro, como ele está acostumado a estudar para a prova, então quando chega na hora da prova ele está estudando. E os vocês ficam olhando para ele assim, por que você está estudando? Você não assistiu a aula? Você não fez exercícios? Então não precisa estudar.
E realmente, eles vão para a prova sem estudar. Agora o brasileiro sabe, a gente só vai para a prova sem estudar, né? Então eles vão estudar, não vão estudar. Mas assim, na verdade, somente essa metodologia aqui, realmente, infelizmente, eu não sei como quebrar, né? Mas eu tive, assim, exemplo, o próprio professor Ivo Barber, que foi meu orientador, ele deu uma matéria lá, da eletroimpotência, lá na universidade, era uma matéria de mestrado, eu estava fazendo por causa dos créditos, né? Precisava ter créditos. Ele chegou lá com o livro dele embaixo do braço. Ele escreveu um livro, ele falou, esse livro aqui eu escrevi há algum tempo atrás, mas tá bom ainda, né? Então vocês leem o capítulo 1, tá? E alguém tem alguma pergunta? Não, e foi embora. A aula demorou 15 minutos. Ninguém leu. Daí chegou na outra aula, assim, alguém tem alguma dúvida no capítulo 1? Todo mundo ficou mudo, assim, olhando para a cara dele. Isso eu estava no mestrado. Mestrado e doutorado estavam lá. Mas eu estava acostumado que a pessoa fosse ensinar, né? Então ele falou assim, então leia o capítulo 2. E na próxima aula vamos fazer uma prova. E foi embora. Porque realmente, se está no livro, por que ele tem que ficar repetindo no quadro? Qual é o sentido? Está no livro. O livro foi ele que escreveu mesmo. Daí nós fomos ler, né? Daí nós vamos ler, né? Vamos ler, tal. Né? Para ver o que era o que tinha no capítulo 1 e no capítulo 2. Ninguém tinha lido nada. Mas o método é esse. É esse. Agora, se fizer isso aí, o que acontece? O pessoal vai dizer assim, professor, né? Professor vagabundo, né? Chegou lá na sala, lá nem deu aula. Né? Mandou ler o livro e foi embora. E, senhora, nesse momento, o professor está sendo realmente professor. É o correto dele fazer isso. Mas é que o nosso sistema não está preparado para isso. Os alunos vêm já do ensino médio achando, né, que eles vão sentar na sala de aula e vai acontecer um milagre, que a mente deles vai se abrir e o conhecimento vai ser colocado lá dentro. Isso não acontece. Não acontece, não é assim que acontece. Isso é um problema muito sério, eu acredito que no ensino, por exemplo, no Brasil. Outros países já mudaram, sabe? Eles já estão ensinando de outras formas. Sabe? Mas aqui não, a gente está muito tradicional isso aqui. Então o papel do professor seria mais de orientar, realmente, de orientação, e não de ficar na sala de aula lá, né, com o papel aqui, copiando. Né? Já inventaram xerox. Né? Ele pega o papel e diz assim, está aqui, a aula está aqui. Né? Agora, tem algumas matérias realmente que são, que eu tenho, por exemplo, eu dou materiais elétricos. Materiais elétricos é muita conversa. Né? Então, nesse caso, somente tem aula. Né? A aula tem ali, tem que acontecer a aula. Mas realmente, assim, o aluno, por exemplo, na materiais elétricos eu sempre tenho lá meus slides, né? E eu forneço para os alunos. Né? Eles vão lá e copiam aquilo. E eu falo para eles, não adianta nada. Se você não assistiu, não ouviu o que eu falei, não vai adiantar nada. Então, nesse sentido, você precisa ter, né, não tem uma apostila, não tem um livro. Até se tivesse um livro, realmente poderia fazer isso. Né? Dar o livro pronto. Certo. E, para o senhor, qual a opinião sobre a estrutura da universidade? É uma pena. Tá? Eu tive agora, eu voltei, na questão alguns dias da Alemanha, né? E essa viagem para a Alemanha, eu já fui algumas vezes lá, ela me faz muito mal, psicologicamente, sabe? Porque a gente vê como a gente está ruim. Né? A estrutura da universidade, ela assim, chega assim a ser assim, dá pena. Né? Dá pena, realmente dá pena o que acontece. Eu acho até que no caso aqui da engenharia elétrica, a gente está bem. Teve um esforço grande dos professores de fazer prédio e tal. Mas, assim, de modo geral, assim, os prédios são mal conservados, as salas são mal arejadas, as salas são quentes, né, no verão, são frias no inverno. Os professores, né, não têm equipamentos assim, no dia a dia. A cadeira que eu sento é rasgada. Né, e não adianta pedir uma cadeira nova, não vai vir. Né. Então, sabe, a mesa que eu uso, as gavetas não abrem direito. Não adianta pedir uma gaveta nova. E quando você chega lá, tudo é perfeito. Tudo certinho. Né? Então eu acho assim que a gente dá aula aqui, de modo geral, uma precariedade assim, enorme. Né? A gente sabe assim, de cursos aí, por exemplo, o fato, por exemplo, né, tem funcionado a questão, por exemplo, de eletrônica, os professores vão fazer uma experiência, eles mandam os alunos comprarem os componentes. Né? A tal da 24 de maio que eu ia lá quando eu era criança. Né? Então o professor chega lá e diz, tem que comprar aqui, um resistor, um capacitor, né, um diodo, um ciclo integral, tal.
E você vai lá e compra, e tem, mas não vai ter mais. Porque por que tem lá? Não é para atender a gente, os alunos de engenharia, mesmo você somando aqui mais a TFPR, é muito pouco movimento. Por que tem esses componentes lá? É a reposição. Então, quem compra realmente lá é a oficina. É a oficina de reparação. Agora, cada vez mais isso aí está morrendo. Por exemplo, o celular. Por exemplo, o celular não se arruma celular. Se o celular estraga, você joga fora e compra outro. No máximo você troca display. Caiu no chão, quebrou o display, então o cara tira o display para o outro. Agora, se tem um defeito no circuito, simplesmente você pega e joga fora a placa e põe outra. Para garantir, o cara dá às vezes um celular novo, porque não vale a pena. Então esse mercado aqui do dia a dia, ele vai acabar. E onde é que nós vamos pegar? Onde é que vai comprar ontem? Então, como é que acontece lá no exterior? Quem compra isso é a universidade. O aluno chega lá somente no almoxarifado, sabe, preciso disso aqui para aula. A pessoa do almoxarifado dá para ele aquilo ali. Né? Até um aluno que está no exterior falou que depois da aula ele foi lá no almoxarifado, né? Os componentes assim, né? O cara ficou olhando para ele. O que é isso aqui? Eu vim devolver. Por quê? Não é para devolver? Não, isso é teu. Tá bom, você guarda. Você vai usar de novo. Lá, guardou numa caixinha. Mas quem forneceu foi a universidade. Quer dizer, isso aqui, como nós vamos fazer isso? Como vai acontecer isso? Quer dizer, a universidade ela tem que prever todos os meios. Né? Não pode o aluno sair. Né? E a gente vê, até no caso aqui, isso aí é baratinho. Né? Não chega a ser uma coisa assim muito cara. Mas, por exemplo, o meu dentista, ele é professor aqui da universidade, ele fala que tem gente que acaba desistindo do curso de odontologia pelo custo. Você sabe, mas como que é custo? Universidade da pública, gratuita, de graça? Mas eles têm que comprar. Eles têm que comprar tudo, porque a universidade não tem. Agora, não pode ser assim. A universidade tem que fornecer tudo. Ela tinha que fornecer o livro que está na biblioteca, não dentro, né, comprar o livro. Para quê? Eu sei que a pessoa gosta de ter o livro, então quero ter o livro em casa. Nós tínhamos que ter todos os livros na biblioteca, tudo. A pessoa falou, está no livro tal, tem que estar na biblioteca, o livro. Tem que ser assim, é assim que funciona a universidade, no mundo inteiro. E no Brasil não é. Então a estrutura da Universidade do Brasil é muito ruim. Muito ruim. Os professores, eu acho assim, os professores são heróis de dar aula nessas condições e os alunos são heróis de aprenderem alguma coisa, né, de se formarem, né, nessas condições. Por outro lado, tem uma vantagem, no caso de engenharia, que a pessoa se torna muito mais viradora. Né? Você não tem o resistor lá de 100K, você põe 2,50 em série. Né, quer dizer, lá como tem, né, o cara vai lá, não, de 100 eu quero de 100. Né? Então aqui você tem esse poder de adaptação. Se você for esperar chegar ao componente, não vai conseguir terminar o meu projeto. Né? Então a gente acaba sendo educado nessa questão assim, de adaptabilidade. Isso é muito legal. Para a engenharia é muito legal. O cara fica assim, mais versátil. Assim, questão. Mas assim, como eu falei, assim, a ida lá para a Alemanha assim, é assim, psicologicamente horrível. A professora abriu assim, um armário assim, no laboratório e era um monte de osciloscópio, um tantinho de outros. Eles não estão nem usando. Porque tem tanto, já está na bancada, já está cheio. Ele tem mais um outro tanto guardado lá no armário. Assim, exageradamente, assim, o recurso que eles têm, claro que você não pode comparar o Brasil com uma coisa, a Alemanha é outra coisa. Mas a universidade deles é assim. Né? Esses engenheiros que estão formando lá vão concorrer com os engenheiros daqui. Então, em condições assim, realmente bem. Já a biblioteca, por exemplo, a biblioteca não fecha. A biblioteca está aberta 24 horas. Isso é normal em universidades estrangeiras. Às vezes fecha no domingo. Às vezes nem isso. A universidade americana lá, orçamento é normal. A biblioteca está aberta 24 horas, sempre tem que ter alguém lá atendendo. Então assim, é ridículo isso. Assim, as coisas que a gente acaba tendo que enfrentar no dia a dia. Ontem eu fui dar aula e não tinha chave da sala. Poxa. Esse é o problema meu como professor, a chave da sala. Isso não acontece nunca na universidade estrangeira, imagine. Ou a sala está aberta ou eu tenho um cartão. Cartão magnético lá que eu chego lá e a porta abre. Na sala eu vou lá e dou aula. E tem tudo, e quando eu chego na sala está tudo lá, está tudo certinho. Tudo, né? E aqui não. Aqui não tem. Né? Eu tenho que trazer o meu computador de casa, meu notebook de casa para dar aula, porque o computador da PK10 não liga. Ainda bem que ontem somente eu tinha. Eu estava com o meu computador aqui.
Então eu falei, olha pessoal, o computador não tá, ele reiniciava. Não sei, tem algum problema no computador, espera um pouco. Eu fui lá na minha sala, peguei meu notebook, fui lá embaixo, conectei e consegui dar aula. Mas assim, e agora o que acontece? Quem vai arrumar aquele computador lá? Não sei. Não tem ninguém. Não sei. O que o senhor acha que poderia ser feito para aproximar o meio acadêmico do mercado de trabalho? Pergunta complicada. Não tenho assim uma resposta assim definitiva, né? Uma coisa assim que eu vejo assim, né, que infelizmente aqui no Brasil a indústria não acredita na universidade. Até porque talvez assim não por culpa deles, mas talvez até por experiências anteriores, né? Talvez eles tenham ido na universidade e não tenham sido bem recebidos. Não sei, né? Então, acho que a culpa também pode ser que seja nossa também, né? Mas eles não acreditam nem um pouco na universidade. Eles não acham que a universidade vai resolver o problema deles. Né? Então, a indústria, por exemplo, não procura a universidade de modo assim. A não ser que eles vejam algum tipo de vantagem. Às vezes tem algum requisito aí, um requisito fiscal, por exemplo, que se eles valem alguma coisa para a universidade, então eles vão ter um desconto. Então, por exemplo, a gente conseguiu lá a velha do Conosco no laboratório. Mas não é uma parceria. Aquilo lá foi porque tinha um mecanismo fiscal, e se eles doassem laboratórios para as universidades, eles tinham uma redução de algum imposto lá, então eles fizeram isso. Mas não é porque eles querem, né? É porque teve um mecanismo fiscal. Então a gente tem assim uma atividade muito grande, assim, o mercado de modo geral assim, não encara a universidade, né? A não ser assim, algumas coisas assim, com prestação de serviços, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o CEPA, né, que é o Laboratório de Alimentos aqui da universidade, ele ganha bastante dinheiro, porque ele faz análise de alimentos, né? Se açúcar aqui para ser comercializado, tem que ter aqui também, tem que ter alguém que tenha feito a fiscalização disso aqui, né? Então eles fazem. Eles vão ver que isso aqui é realmente açúcar, ponto lá, quantas calorias tem isso aqui para o cara poder colocar, tem quantas calorias. Né? Então eles ganham dinheiro com isso, mas é uma prestação de serviço, né? É porque eles conseguiram montar uma estrutura, né, de prestação de serviço. Ali também na engenharia química tem um laboratório que faz controle de qualidade de combustível também. É um laboratório que ganha muito dinheiro, que dá muito recurso para a universidade. Eles recebem amostras de combustível do Paraná inteiro e fazem análise, né, para ver se o cara não adulterou a gasolina ou algo. Tá? Mas é assim uma prestação de serviço, realmente, que aconteceu de dar certo. Assim, né? Agora, dizer que a indústria, a empresa venha para cá, olha, tem um problema e tal. Quando, nas raras vezes que eles vêm para cá, eles vêm com um problema insolúvel. Eles vêm com uma coisa que somente que eles tentaram resolver, não conseguiram, e eles pensam assim, se de repente algum maluco lá dentro da universidade consegue. Né? E daí você chega lá e pergunta, vocês já fizeram pergunta, tentaram fazer isso já? Tentaram fazer isso já? Tentaram fazer isso já? Então, meu amigo, não tem solução. Mas é assim, poxa, só a universidade é competente. Mas se eles não conseguiram resolver, nós vamos conseguir. E, aliás, em pouquíssimo tempo. Né? E eles disseram assim, não, e para quando você quer a resposta? Para a semana que vem. Nós não podemos também, nós não temos estrutura para parar de dar aula, parar de fazer nossos trabalhos, para atender aquela indústria naquele momento. Daí eles diziam assim, não, eu fui na universidade e não resolveram. Fui lá, não me resolveram o problema. Mas será que eles procuraram a universidade no começo, quando eles começaram realmente a trabalhar naquele assunto? Que é o que acontece no exterior. O pessoal vai lá, sabe, com um problema assim, bem básico, assim, sabe? É coisa de muito futuro. Olha, estamos pensando em tal coisa futuramente e tal. Então a universidade começa a pesquisar com bastante tempo, né? Começa a ver aquilo ali e tal, para que daí, quando a indústria chegar no momento de usar realmente aquela tecnologia, ela use com uma certa confiabilidade, né? Com confiança de que vai funcionar, porque a universidade já testou e tal, e deu o resultado. Então a gente vê assim que são pesquisas assim, mais básicas, né? O que realmente, assim, né, no final, assim, né? Eu vi lá, estou pegando um exemplo lá da área elétrica, né? Lá em Goldstadt eles estavam testando bateria de lítio para automóvel. Mas quando que a Audi vai colocar bateria de lítio para automóvel? Não sei. Provavelmente é um plano de muito futuro. Mas dentro da universidade já estão vendo. Eles deram um carro, eles puseram bateria de lítio, eles saíram do carro andando, né? Viram quais são os problemas de carga, descarga, mediram, tal, né? Tem problema de explosão, a bateria de lítio pode explodir. Então, por exemplo, para o dia que a Audi ele vê, não, vamos colocar uma bateria de lítio no automóvel, ele já tem esse know-how que a universidade fez para eles. Quer dizer, mas então eles acreditam que a universidade possa fazer isso. Aqui o que eles veem é realmente com um problema insolúvel, em cima da hora,
achando que nós vamos fazer um milagre. Mas a gente não consegue fazer. Então acho que falta assim, um pouco assim, de humildade até mesmo do setor de mercado, né? de vir para a universidade e ver, afinal de contas, o que vocês fazem aí? O que vocês podem nos ajudar? A gente pode ajudar nas coisas básicas, né? E não resolvendo um problema de última hora. Porque agora deu um problema depois né? E achar que nós vamos somente fazer, como eu falei assim, um milagre e resolver. Então, acho que falta conhecimento mesmo. Né? Além do mais, nós temos um problema sério dentro aqui do Brasil, de que as indústrias, de modo geral, não desenvolvem tecnologia no Brasil. Elas montam. Né? Então, elas têm uma tecnologia desenvolvida em outros países, na matriz, e o trabalho aqui da indústria aqui é fazer, né? É construir com a mesma qualidade que estava fora. Né? Então, tem um problema assim, de qualidade, né, do produto deles. Né? Mas assim, a tecnologia em si é completamente fechada, já foi desenvolvida na matriz e ninguém está um pouco interessado em abrir que ela faça alguma coisa naquilo ali. Então é complicado. É difícil. O senhor tem alguma sugestão de melhoria para o departamento de engenharia elétrica? Assim que a gente possa fazer aqui, eu acho que nós estamos fazendo um trabalho muito bom. Eu fico assim muito satisfeito de ver o quadro que nós temos hoje em dia, principalmente porque eu estou vendo o pessoal da nova geração, né, assumindo. Então, por exemplo, o chefe de departamento atual, o professor Mariano, ele foi meu aluno. Então, quer dizer, são pessoas que é muito assim gratificante, como professor, ver que, poxa, agora meu aluno está lá como chefe, como coordenador do curso, e que principalmente ele está com a mesma filosofia que eu tive. Né? Ele está acreditando somente, né, na universidade, está acreditando que é possível, né, melhorar, e ele está fazendo o que eu faria, né, ou até melhor do que eu faria. Né? Isso é muito legal de ver. Né? Então eu acho assim que nós estamos assim em boas mãos. Nós estamos tendo assim, realmente assim, nós tivemos a sorte, né, dos concursos que nós fizemos, assim, nós pegamos gente muito boa, né, são alguns ex-alunos, né, nem todos são ex-alunos, mas assim, todos eles assim, são jovens, são doutores, são pessoas que querem fazer pesquisa, estão interessados na universidade, estão interessados em levar adiante. Nós temos o clima geral assim, de convivência na engenharia elétrica é muito bom. Eu tenho colegas dos outros departamentos onde realmente não acontece isso, infelizmente. Formam-se grupinhos, assim, que sabe que existe assim, um clima assim, geral, um ambiente ruim no trabalho. As pessoas estão assim, tensas assim, né, no trabalho, um querendo prejudicar o outro. E aqui não. Aqui a coisa flui muito bem, né? A gente não tem assim, nenhum tipo assim, de problema assim, pessoais assim, entre os professores. Claro que você não gosta de todo mundo, mas não tem ninguém também assim que você odeia. Então a convivência nossa é muito saudável, muito boa. E isso é muito bom para o departamento. Acho que nós temos todas as condições de evoluir, e nós estamos evoluindo muito. Né? Eu acho assim que a mudança, desde que eu entrei, nossa, completamente pelo fato de ter professores aqui, né, que são exclusivos. Então quando chega julho, por exemplo, você vem aqui e continua quase normal. Só não tem aula. Né? Mas tem aluno, tem professor, estão aqui, estão fazendo as pesquisas, estão fazendo trabalhos, né? Então, né, muito bacana isso aí. Né? O que falta realmente, né, como sempre, né, é recurso. Né? A educação no Brasil, ela sofre somente uma deficiência crônica de recursos e, infelizmente, nós nunca tivemos somente um governo, né, mudou o partido e mudou o governo, assim que visse somente a importância somente da engenharia no desenvolvimento do Brasil. Nós precisamos de engenheiros bem formados. Então precisamos ter recursos. Né? Então, de onde que vem esses recursos? Né? O pessoal fala, não, vamos fazer parceria com o mercado e tal. Mas não é assim. Se você vai ver outros países, realmente quem investe na universidade é o governo. Tem investimento privado, tem investimento das indústrias, mas é pouco. É pouco. Realmente quem investe é o governo mesmo. Porque ele sabe que a universidade vai alavancar o progresso do país. Mesmo o pensamento dos Estados Unidos, nos Estados Unidos a universidade é paga. Se fosse pelas mensalidades, a universidade americana seria péssima. Ela não cobra o custo. Quem cobra o custo da universidade é o governo. O governo federal, o governo estadual, ele investe dinheiro mesmo. Quer dizer, claro, o aluno não paga as suas mensalidades lá, mas eles têm recurso de agências governamentais colocando lá dinheiro. E muito dinheiro. A semana passada, por exemplo, lá em Constato, nós participamos da inauguração de um laboratório que custou, né, 30 milhões de euros. Né, dos quais metade, 15 milhões, foram fornecidos pelo governo do estado da Baviera e 15 milhões pelo governo federal alemão.
é dinheiro do governo que foi colocado na universidade. Ele vai atender a indústria, vai atender empresas e tal, mas o investimento grande, né, é do governo mesmo. Então, daí eu disse, mas o Brasil é pobre e tal. A gente vê somente todo dia desperdício de obras. Né? Mas assim, se nós pegássemos uma parcela do que é desperdiçado, do que é jogado fora, né, se fosse investido na universidade, nós teríamos realmente uma melhoria enorme. Né? E nós tivemos, né, infelizmente, aí agora até recentemente, nós tivemos um momento que nós vimos uma certa esperança, né? Que o Brasil estava com uma economia assim mais acelerada, né? E houve um investimento da parte do MEC. Né? Esse prédio mesmo, né? Foi feito, né? Mas infelizmente essa fonte secou. Né? E a gente não tem visto justamente assim, vontade do governo. Né? Ao contrário, eles vêm com uma solução assim, justamente que é uma utopia, quer dizer, eles dizem, não, vamos cobrar mensalidade. Cobrar mensalidade justamente é um dinheirinho assim, né? Não é quase nada quanto à universidade. Não é isso. Tanto que as universidades particulares fazem pesquisa. Não fazem, porque justamente o que eles têm lá é um negócio. O aluno paga X, nós gastamos X. Né? Então eles dão um ensino. O ensino básico você até poderia pensar em custear com a mensalidade dos alunos. Agora, investimento em pesquisa, quem tem realmente que investir é o governo. É o governo mesmo. Daí nós temos condições até de atender a indústria. Né? Nós temos um laboratório bom para atender a indústria. Mas eu dizer que a indústria, por exemplo, a indústria alemã não vai investir 30 milhões de dólares, de euros, na universidade. Nenhuma indústria vai fazer uma coisa dessa. Quem investe é o governo. Claro, agora as indústrias vão fazer um monte de convênio, fazer um monte de coisas usando o laboratório. Mas o investimento inicial de montar o laboratório é do governo. Né? Então, o que eu acho que falta realmente, né, não é para a energia elétrica, para a universidade brasileira de modo geral, é o governo somente ver que somente isso aí é investimento. Você colocar dinheiro na universidade é investimento. É coisa que tem retorno. Você investe para que haja retorno. Retorno em indústrias, em empregos, em melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Não é dinheiro jogado no lixo. É investimento. Investimento mesmo. Mas seria isso, né? O senhor poderia falar sobre as parcerias que a Universidade Federal tem com as outras universidades no exterior? Sim. A Universidade Federal do Paraná, ela tem, pelo que eu sei, lá, pelo professor Siqueira lá na área, ela tem mais de 100 acordos firmados. Né? Tinha mais. Quando o professor Zac assumiu no primeiro mandato, ele nomeou o professor Carlos Siqueira como assessor. O professor Carlos Siqueira disse que tinha mais de 300. Só que tinha convênios lá que não tinham sentido nenhum. Foi alguém que, sei lá, apareceu lá na universidade e disse, não, convênio. Mas nunca apareceu nada, nunca teve nenhum intercâmbio, não teve nada. Né? Então ele fez uma limpa para ver o que realmente tinha efetivamente. Né? Então nós tínhamos tinha um convênio com o MIT. Nunca nenhum aluno da universidade tinha com o MIT. Então para que ter com o MIT? Né? Para bonito? Então não foi renovado. Né? Então os efetivamente em funcionamento são mais de 100. Né? Então é difícil dizer assim o que seria. Né? Aqui na engenharia elétrica, o que nós temos feito, fizemos um projeto antigo, né, que é o Braftec, que é um projeto da CAPES. Né? Nós temos participado já, eu acredito que deve fazer com certeza mais de 10 anos. Não sei quanto seria. Mas, por exemplo, hoje em dia nós estamos somente na segunda geração. Nós temos professores aqui que foram bolsistas do Braftec. O professor Loures, o professor Bernardo, foram bolsistas do Braftec e um dia são professores. Então nós já estamos já rodando, né? Somente já voltaram. Então aqui de volta. E esse programa é muito interessante, né? São universidades francesas, nós temos 2 programas, né? Esse ano teve uma baixa assim, enorme, né? A CAPES cortou as bolsas, nós tínhamos somente 10 bolsas, tivemos esse ano 2. Né? Então foi uma queda assim, realmente muito grande, foi muito frustrante, porque tinha muitos alunos preparados para ir, né? para a França, tinham estudado francês e tal, e simplesmente não vão, porque não tem bolsa. Né? Tem 2 alunos que estão indo por conta própria, né? Eu até falei para eles, vocês têm que ver bem com a família de vocês, que vai ser caro. Mas eles vão tentar, pelo menos. Né? Mas assim, foi muito chato isso aí, né? Mas assim, são programas muito interessantes com a França. Né? Nós tivemos também um programa da Unibral com a Universidade de Hannover, né, que infelizmente, quando veio o Ciências Sem Fronteiras, foi uma decisão da Alemanha acabar com o Unibral. Eles cancelaram os programas da Unibral. A não ser que eles já tinham aluno, né, lá, continuaram. Mas assim, acabou.
E existe uma sinalização somente da CAPES no sentido de renovar o Libral, só que justamente esse ano não tem dinheiro. Até perguntou agora lá na França, né, se vai ter o Libral. Eles falaram assim, ó, a vontade da CAPES é que sim, né, mas vocês podem até mandar projetos, só que não tem bolsa. Então é meio esquisito, né? Só projeto tudo ok, mas não tem bolsa. Mas seria muito interessante que tivesse, que daí seria intercâmbio de estudantes, como é o Braftec. O aluno vai para lá para ficar um ano estudando. E em alguns casos, a gente conseguir um duplo diploma, um ano e meio. Então isso seria o Braftec e o Libral. Como eu falei, o Libral está parado por enquanto. Tomara que volte. Né? E agora, recentemente, em 2012, nós firmamos um acordo com a Universidade de Ingolstadt, que é um projeto, né? Um projeto de pesquisa chamado AWARE. AWARE é uma sigla, então eu devia saber de cor, mas eu não sei qual que é o AWARE. Mas é uma sigla que nós inventamos, né? Ao mesmo tempo é uma palavra, né? AWARE, né? Somente como, né? Atenção, assim, preparado, que trabalha na área especificamente de engenharia automotiva. Eles são fortes na parte de engenharia automotiva. Nós tivemos, inclusive, a ideia de criar um curso de engenharia automotiva, tivemos o apoio dele. Esse curso não saiu por enquanto, espero que um dia ainda saia. Mas nós estamos tomando ações usando engenharia mecânica, que é o curso que nós temos. Então, só que ele é um projeto de pesquisa, não é um projeto de intercâmbio. Então, não é o objetivo mandar o aluno lá para estudar lá, ficar lá um ano estudando. Não temos dinheiro para isso. Então, o que acontece? São pesquisas feitas por professores da Alemanha e do Brasil, em parceria, e dentro dessa pesquisa nós temos dinheiro para que o professor da Alemanha venha para o Brasil, o professor do Brasil vá para a Alemanha, e alunos vinculados a esse projeto possam ir para a Alemanha, e alunos da Alemanha possam ir para o Brasil. Então, nessa pesquisa, por exemplo, que eu estou com o professor Gollinger, eu mandei 2 alunos, eles ficaram 40 dias. Eles ficaram nas férias, né, porque, infelizmente, aqui dentro do Brasil, né, se o aluno falta a aula, ele é reprovado. Então, o aluno alemão não, o aluno não pode vir para cá, porque a presença dele lá é opcional. Né? Mas, no nosso caso, nós tivemos que fazer com que os alunos fossem somente em janeiro e fevereiro, que era o período de férias deles, para eles não perderem aula aqui. Né? Mas, então, eles participaram de um projeto de pesquisa. Nós temos agora um aluno fazendo TCC lá, e tem um aluno fazendo um estágio obrigatório lá. Né? Então é assim, interessante, mas assim, não é mobilidade, temos assim, que o aluno vá lá para ter aula. Né? Então, até pode, né? No caso para esse aluno que está fazendo o estágio, ele está assistindo algumas aulas, mas é porque ele quer. Não é o objetivo dele, o objetivo dele é fazer o estágio. Mas aí tinha umas aulas lá interessantes lá e foi lá assistir também. Mas esse projeto está indo muito bem, ele teve um aporte de dinheiro alemão, é dinheiro do DAD, né, que é a agência, que é a equivalente da CAPES, né, na Alemanha. Em 2014 2016 foram 200 mil euros, depois mais 200 mil, ou 400 mil euros, né, até 2012 até 2016. E agora foi renovado 2017 2018, mais também 200 mil euros. Então a gente não pode gastar, não podemos comprar nenhum parafuso, nem um resistor, nada, é simplesmente passagem, estadia de professores e alunos. E está sendo muito legal, sabe? Muito bacana, a gente tem feito, nós tivemos uma certa dificuldade no início, porque os professores diziam assim, mas é automotivo, eu não trabalho com isso e tal, mas assim foi um pouco assim de falta, talvez até de visão dos professores, o quanto que hoje em dia a eletrônica está relacionada com a área automotiva. Então tem muita coisa realmente que é eletrônica de alto nível, e que está totalmente relacionado com o automóvel. O automóvel, hoje em dia, eu vou considerar que é um computador com motor e roda. Né? Então, ele é um dispositivo eletrônico que tem um motor de explosão. Né? Alguns têm motor elétrico já. Né? Mas a tendência é realmente cada vez mais que ele seja um tipo de equipamento mecatrônico, né? E que se desloca, e que anda. Né? Tem roda e tem motor. Então tem muita eletrônica, né? A gente está assim, bem otimista quanto a esse programa. A gente gostaria somente, né, que tivesse também um Unibral com Ingolstadt. E daí o aluno iria para lá, como acontece com a França, ele ia para lá para ficar um ano estudando só. Mas, por enquanto, não tem. É uma situação estranha, porque eu perguntei para o cara da CAPES lá na França, né, eu posso meter Unibral? Ele pode, não tem bolsa. Quer dizer, então a CAPES vai aprovar, está lá o projeto em funcionamento, só que não tem bolsa nenhuma da CAPES. Então fica um negócio meio esquisito, né? Tem um projeto, mas não tem bolsa, então efetivamente o que vai ser feito? Mas de repente até estrategicamente seria interessante, de repente fazer só para dizer que existe, então vamos ver. Certo. Mas assim,
a gente gostaria de ter outros vínculos com outros lugares também, né? O pessoal tem muito, assim, pergunta muito sobre os Estados Unidos, principalmente pela questão do inglês. Mas, infelizmente, os Estados Unidos, eles não estão olhando para o Sul. Até teve, um tempo atrás, não sei exatamente quanto foi, teve alguma ação do governo Obama em que ele falou isso, assim, nós não estamos olhando para o Sul. E ele falou para as universidades para que eles começassem a fazer. Só que as ações são muito pequenas, né? Muito pouca coisa. Nós tivemos uma visita de uma universidade que veio aqui, assim, prospectar para ver o que era, né? Afinal, o que é o Sul? Eles não conheciam o tal do Sul, então eles vieram aqui, foram para a Argentina, foram para o Chile, né, visitando universidades, mas efetivamente não aconteceu nada. E agora, recentemente, tem uma ação concreta com a Universidade de Pittsburgh, em que eles vão mandar 4 alunos para cá, e esses 4 alunos vão se juntar com 4 alunos brasileiros, vão realizar um projeto aqui, agora no segundo semestre, e a partir do ano que vem, no final do ano, os americanos e os brasileiros vão para os Estados Unidos apresentar o resultado desse projeto, os brasileiros, se que quiserem, podem ficar lá. Mas assim, é complicado, porque o que eles ofereceram? Que o brasileiro não precisa pagar a tuition, né, as taxas, né? Mas e como é que ele vive lá? Quer dizer, não há recurso nenhum para a bolsa. Então, esses alunos iriam para os Estados Unidos, né? Eles teriam as aulas de graça, né? Que é caríssimo, né? Então já é uma vantagem, mas eles vão ter que ter dinheiro, patrocínio familiar para poder se manter lá. Mas tem, né? Os alunos têm aqui, né? Inclusive tem um aluno de elétrico que está selecionado para participar. Vai ser um dos alunos que vai participar do grupo aqui, é um aluno de elétrico aqui. Né? O requisito é que soubesse inglês, né? Muito bem e tal. Mas assim, as ações com os Estados Unidos assim, são muito tímidas. Né? Teria que ter bem mais. Assim, né? É uma pena porque os Estados Unidos ele teve boas relações com o Brasil, mas hoje em dia, em termos universitários, são totalmente voltados para a Europa. Não tem quase nada sendo feito com os Estados Unidos. A gente pergunta em outras universidades, não tem nada. Não tem nada com os Estados Unidos. Nós tivemos sem fronteiras nos Estados Unidos, mas o que acontecia? A CAPES pagava os tuition, né? Então era caríssimo a presença do aluno brasileiro lá. E muito pontual, né? O aluno brasileiro lá tinha aula, mas contato com a universidade, nenhum. Mesmo os nossos professores lá que fizeram os seus cursos de doutorado no exterior, você pode ver que todo mundo fez na Europa. Ninguém está indo para os Estados Unidos mais. Mas eles não estão. Já não é a característica do governo Obama, já anteriormente eles simplesmente esqueceram que existia o Hemisfério Sul. Então, o mundo para eles é Estados Unidos e Europa, a Ásia, né? A China, Japão, mas ao sul, nada. Esqueceram completamente. Então isso aí é uma coisa assim que de repente seria interessante que tivesse, né? Mas precisa da boa vontade deles também, né? Para receber a gente lá. E já teve, né? Antigamente, assim, há muitos anos teve alguns projetos. Tal. Mas é legal, assim, né? O que na quarta-feira, inclusive, eu falei para o pessoal de Engenharia Sociedade 1, né, que foi a minha conclusão assim, da minha ida agora para a Europa, né? Inglês. Há um tempo atrás dizia assim, o aluno de engenharia elétrica tem que pelo menos saber ler um catálogo em inglês. Eu digo o seguinte, hoje em dia não é mais assim não. Você tem que saber inglês ao ponto de você ter uma discussão. Você tem que saber inglês ao ponto de você poder conversar com a pessoa, poder assistir uma aula e poder argumentar em inglês. Senão nós estamos fora do mercado mundial. Então, infelizmente, quem não sabe inglês, me desculpe, né, mas está fora do mercado. Vai ter emprego? Vai ter emprego, mas é limitado. É limitado. Porque então, eu estava na Alemanha conversando com um professor alemão. Quer dizer, a minha língua nativa não é o inglês, a língua dele não é o inglês. E nós conversávamos em inglês. Dentro da universidade, da universidade, fala-se inglês fluentemente, constantemente. Toda a sinalização das salas é bilíngue. Ela está em alemão e em inglês. Tudo. Documentação deles, né, total, eles têm o site em alemão, têm o site em inglês. Eles estão oferecendo cursos 100% em inglês. O curso de engenharia automotiva deles é ministrado na Alemanha por alemães em inglês, para alunos alemães. Por quê? Porque a língua da indústria automotiva é o inglês. É assim, é a realidade, né? Então, quer dizer, quem não souber inglês, olha, realmente, primeiro, fecha as oportunidades todas, né, de intercâmbio,
Porque, por exemplo, essa oportunidade, então, por exemplo, com o Pittsburgh, é inglês. Tem agora uma oportunidade também com o Japão, que é uma coisa sensacional. Né? O pessoal vai para o Japão no final do ano, fica lá durante uma semana tendo treinamento, depois embarcam num navio. Eu passei um e-mail aí agora há pouco tempo. Eles vão num navio e eles vão visitar a Nova Zelândia e a Tailândia, fazendo projetos sociais. Né? Totalmente de graça. Eles estão oferecendo 2 vagas para a FPR. O programa é feito pelo governo japonês. Qual é a língua exigida? Inglês. Não japonês. Então, o primeiro requisito somente para a pessoa se inscrever é que saiba inglês muito bem. Inglês muito bem não é simplesmente assim, eu fiz um semestre ali na escolinha e tal. Não. Pergunta assim, cadê o seu certificado? Você tem TOEFL? Né? Tem IELTS? Qual é o certificado que você tem? E quantos pontos você tem no TOEFL? Né? Então, ou seja, você ter uma pontuação razoável no inglês não é um cursinho só. Né? E tem. Agora, eu acho que a universidade ela tem o selim. Né? O selim é barato, né? É totalmente acessível, né? É até de graça, conforme se o aluno não tiver recurso, ele pode chegar no selim, ele consegue bolsas, né? Totalmente grátis no selim. Não há desculpa para não saber inglês. Tem que saber inglês. Né? Não. Mas quando a pessoa, quando vocês se formarem, o cara não vai perguntar se você sabe o teorema de Thevenin ou as equações de Maxwell. Ele vai perguntar, sabe inglês? Não. Tá bom. Próximo. Tá. Próximo. Ou seja, você está fora. Está fora da seleção. E vai ser cada vez mais raro a vaga que não vai exigir esse tipo de coisa. Porque o mercado é mundial. Né? As empresas são mundiais. As empresas onde tem emprego de engenharia bom, legal, são empresas multinacionais, são empresas ou empresas brasileiras que têm, né, penetração, né, internacional. Então, na Alemanha é interessante a situação. Né? Na Alemanha o pessoal entra na universidade já sabendo inglês. Né? Já um tempo atrás tem uma lei que no ensino médio deles, eles têm inglês. E o alemão ou é ou não é. Ou seja, se tem inglês, é bom. Né? Eles têm aula muito boa de inglês. Então, se a pessoa jovem, né, até o pessoal lá falou assim que a dica é essa, você está como turista, você está com dúvida, não sabe, está perdido lá, procure um jovem. Né, pergunte em inglês para um jovem, não para velho, o velho não sabe falar inglês. Mas a pessoa jovem sabe, por quê? Porque teve na escola. Na escola ele teve inglês. E ele então teve inglês muito bom e ele sabe, alguns, claro, melhor, outros piores são. Então o pessoal entra na engenharia sabendo inglês, então é normal, tem aula em inglês. Né? Na França, que também é uma situação engraçada, porque alguns anos atrás você ia para a França e perguntava inglês, o pessoal só voltava batendo na gente. Né? Porque você está na França aqui falando inglês. Né? Hoje em dia é lei. Né? O aluno não se forma em engenharia se não tiver uma certa pontuação num exame de inglês. Eles usam lá o TOEIC. Ele tem que ter uma certa pontuação no TOEIC. Senão, ele não se forma. Mas ele tem tudo, tem aluno lá no francês que tem tudo, está tudo pronto já. Ele passou em todas as matérias e não consegue o diploma, porque não conseguiu a pontuação de inglês. Ele vai fazer aula particular de inglês lá porque precisa fazer a pontuação. Mas então, hoje em dia, dentro das universidades pelo menos que eu visitei lá, tem aula de inglês. No horário, tem aula de inglês. Tem um horário lá, tem aula de inglês. Tem professor de inglês. No departamento de engenharia elétrica, tem professor de inglês. Vinculado. Não são muitos, 2, 3 professores. Eles contratam, né, para que eles deem inglês. É um inglês bem voltado para a engenharia, um inglês bem prático, assim, então. Mas é assim, quer dizer, na França é assim. Então isso aqui, eu acho assim que é uma coisa, por exemplo, que aqui, futuramente, nós temos que colocar isso. Né? Nós temos que pegar e colocar no currículo. Então, no currículo de engenharia tem inglês. Quem já sabe, faz uma prova e pronto, está dispensado. Quem não sabe vai ter aula. Então tem que ter professor aqui. Dando aula aqui no Politécnico, né? Professor aqui, não sei, vinculado aqui, que departamento seria e tal. Mas vinculado aqui e é obrigatório. É como cálculo, física. Então tem que ter inglês. O senhor teria algo a mais a acrescentar a essa entrevista? Olha, assim, eu acho que parabenizo vocês, assim, por essa ideia de entrevistar professores, né? Eu acho que é muito legal, assim, esse papo, assim, né? Que às vezes fica papeando, assim, no corredor, assim, né? A gente não tem muita oportunidade de conversar, né? E eu acho, assim, que, assim, eu vejo, assim, que os alunos, assim, de forma geral, assim, tem aquele aluno que ainda vem para a universidade como eu fazia. Ou seja, ele vem aqui assistir a aula e vai embora. Né? É uma pena, né? Que ainda existe esse aluno assim. Né? Quer dizer, na época eu acho que era justificável que nós fôssemos assim, porque realmente não tinha nada.
Você ficava fazendo na universidade o quê? Só fosse para jogar truco, não tinha o que fazer. Né? Não tinha bolsa, não tinha nada. Hoje em dia, como nós temos uma quantidade enorme de bolsas científicas, bolsas PET, né? Monitoria, né? Assim não justifica isso. Né? Então, o aluno, o ideal seria que o aluno viesse aqui de manhã e fosse embora de noite. Ficasse na universidade, mas vivendo a universidade, fazendo o que a universidade tem para oferecer para ele. Curso de idioma, tá certo? O Selim não é aqui, mas faça curso de idioma no Selim. Entre num programa de iniciação científica. Tem iniciação científica voluntária. Mas não estou ganhando nada. E daí? Você está aprendendo. Isso aí é diferencial. Ou seja, aproveite, sugue da universidade o máximo possível. Porque se formar, todo mundo vai. Pode ser que demore um pouco mais de tempo, mas esse cara medíocre que vem aqui, se estudar e vai embora, ele vai se formar também. Mas ele não vai se formar com a mesma qualidade do aluno que fica aqui. Então eu acho uma pena que exista ainda alunos desse tipo, né? Que vem aqui e tal, e terminou a aula e sai correndo e vai embora, tal, porque ele não está interessado em viver a universidade. Então, aproveitem o que a universidade tem para oferecer para vocês. Né? Ela está muito diferente daquela universidade que eu fiz, né? E com isso também eu acho que a formação de vocês é incrivelmente melhor. Então, assim, se fosse para dar um fechamento, é isso. Aproveitem. Aproveitem a universidade. Não tem um presta de formar também. Não tem emprego mesmo. Então, às vezes, a gente vê isso, falou assim, não sei o que, eu não vou fazer isso porque vou me formar. Se for para você demorar mais tempo, a universidade é de graça. Né? Inclusive, é interessante, na Europa está tendo uma tendência do pessoal se formar mais tarde. Porque ser aluno universitário é muito bom na Europa. Você tem desconto em tudo que é coisa, cinema, ônibus e tal. Então, o pessoal tem que se formar durar com 28 anos. Então, o pessoal na graduação com 28 anos de idade. Mas é porque eles têm aquele programa Erasmus, né, que eles podem fazer um ano em qualquer lugar da Europa. Né? E aquilo lá tem bolsas ilimitadas, aparentemente. Tem assim, bolsa assim, é só eles se inscrever. Então eles fazem isso. Né? Eles ficam um ano, né, no país, depois ficam mais um ano no outro país. Tá? Porque é interessante, ele fica aproveitando, né, aquilo ali, né? Vê outras culturas, aprende outro idioma. De repente isso aí é bom depois na naquele, né? Porque eles estão pensando somente na Europa como um todo. Né? Acho interessante isso, eles conseguiram, né? Porque a Europa era uma coisa complicada, a comunidade europeia, no primeiro instante, foi uma coisa assim, vocês dizem, isso não vai dar certo. O que acontecia? O alemão odiava o francês, você odiava o alemão. Mas por que ele odiava? Ele dizia assim, não, o teu avô matou o meu avô. Eles tiveram conflitos enormes. Né? Então havia assim, uma rivalidade assim, enorme entre os países europeus. E agora se dizer que não, nós vamos pegar, vamos abrir fronteira, você vai poder viajar de um lugar para outro, inclusive profissional, né? Liberdade profissional, você se forma engenheiro na França, vai trabalhar na Itália, né? sem restrição nenhuma. O dinheiro é o mesmo em tudo que é país. De chegar nisso aí, então, achei muito interessante, eles investiram no jovem. Eles foram para o jovem. Então, por exemplo, esse programa Erasmus dele, então qual que é o sentido? É que o cara vai estudar em outro país. Quer dizer, então, na hora, por exemplo, o francês vai estudar na Alemanha. Então, se depois, futuramente, de repente, aparece um conflito, por exemplo, ele não vai jogar uma bomba. O francês não vai jogar uma bomba na Alemanha porque ele diz assim, não, mas eu tenho amigos lá. Eu estudei lá.